Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você esteja bem. Eu sou Rodrigão, o seu professor de Direito, e hoje, nesse treinamento sobre conhecimentos específicos, nós vamos abordar o caderno de orientações técnicas para serviço de medida socioeducativa em meio aberto, tá bom? Então, como é que nós vamos funcionar aqui? Eu vou resolver uma questão simples com você para, em seguida, nós aprofundarmos o nosso conhecimento com base naquilo que nós já vimos, tá bom? Então vamos lá, lembrando que esse material está na descrição, você pode baixar e resolver aí junto comigo, tá bom? Bora lá. Olha aqui, meus contatos, né, no Instagram professor.rodrigão, no Facebook professor Rodrigão. Vamos lá. Questão aqui da Enroque, né, conforme você já tem se acostumado aí, Instituto Rodrigo Costa, eu que estou elaborando as questões de acordo com o que está no edital. Inclusive, depois de resolver essa primeira questão, eu vou te mostrar dentro da referência bibliográfica, tá bom? Vamos lá então. Olha aqui, o caderno de orientações técnicas, serviço de medida socioeducativa em meio aberto, tem como propósito contribuir para o aprimoramento da execução do serviço de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de. Então vamos lá. A primeira coisa que nós destacamos é o documento, é a legislação base. Nesse caso aqui, o caderno de orientações técnicas, serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Agora, a segunda coisa é o assunto. Qual que é o assunto aqui, ó? Tem como propósito contribuir para o aprimoramento da execução do serviço de proteção social a adolescente. Portanto, quem está sendo, quem está cumprindo medida aqui é o que? Adolescente, não é? Em cumprimento de medida, aí aqui o comando já é também a pergunta, tá bom? Em cumprimento de medida, muito bem, socioeducativa de, portanto, não é? Esse caderno aqui, deixa eu pegar de roxo, ó. Esse caderno aqui, ele se destina adolescente em cumprimento de qual medida socioeducativa ou de quais, né? Então vamos lá. Logo de cara aqui, eu já vou mostrar o gabarito para você, que é a letra B, viu? Que é o quê? Adolescente cumprindo liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Da mesma forma que está lá, eu só transcrevi, ok? Então, destaca aí junto comigo. Inclusive, eles colocam as siglas lá, né? LA, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. Portanto, o caderno de orientações técnicas para medidas socioeducativas em meio aberto, aí vai ser o quê? Liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Isso é uma questão muito básica, inclusive está na introdução, conforme eu vou te mostrar agora, tá bom? E nós vamos aprofundar aqui o nosso conhecimento. Beleza, vamos lá. Então, olha aqui, ó, dentro da referência, ó, o caderno, deixa eu pegar, está de vermelho? Tá. O caderno de orientações técnicas, serviço de medida socioeducativa em meio aberto, tem como propósito contribuir para o aprimoramento da execução do serviço de prestação social, deixa eu pegar aqui, né? De adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, muito bem, e de prestação de serviços à comunidade, ofertado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no CREAS. Muito bem. Portanto, não é? A quais tipos de medidas socioeducativas se destina este caderno aqui? Não é? O que? De liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar aí que eu venho respondendo para você, tá? Vamos lá então para a segunda questão aqui. Olha aqui, analise os itens a seguir. Eventualmente, as bancas podem abordar dessa forma. Observe que logo de cara não traz nem a referência, nem o comando, nem o assunto,
Só que quando aparece isso para a gente, o que, que nós fazemos? Nós vamos lá no final, ou seja, antes de julgar os itens, nós vamos lá na frente, porque lá é que se concentra todo o núcleo aí da pergunta, tá bom? Então vamos lá. Olha cá, avança, muito bem. Ó, são objetivos para o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Então vamos lá. Qual que é o nosso assunto aqui, ó? Objetivos para o Serviço de Proteção Social. Ou seja, as pessoas que vão acompanhar os adolescentes, quais são os objetivos que eles têm que cumprir, ou que eles têm que defender, tá bom? De adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Então vamos lá. Agora sim vamos voltar e vamos analisar com muita calma. Ó. Item 1. Realizar o acompanhamento social a adolescente durante o cumprimento de medida, bem como sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de outras políticas públicas setoriais. Certo ou errado? Certo. Aí, com certeza aqui, deve ter alguém que falou assim, Rodrigão, mas isso é muito extenso, como é que eu vou gravar, como é que eu vou memorizar isso? Calma aí. Vai comigo durante o treinamento todo, porque é um processo. E nós vamos filtrar essas informações e no final ainda eu preparei um esquema para sintetizar e você vai aprender sim, eu garanto isso, tá bom? Então vamos lá. Então só, igual eu falo com as pessoas, ó, a sua função aqui, a sua preocupação tem que ser de entender, tá? E aí com o tempo você vai memorizando através do processo que eu vou mostrar para você, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, ó, o objetivo é o quê? Realizar o acompanhamento social a adolescente, não é? Durante, deixa eu pegar aqui o marca-texto, durante o cumprimento de medida, tá bom? Rodrigão, por que isso é importante? Porque na hora da prova eles podem tirar, tá bom? Portanto, faz sentido, né, ser um objetivo acompanhar todos os adolescentes? Não. Só os que estão cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, tá bom? Vamos lá. Bem como sua inserção em serviços e programas. Então, são dois itens aqui logo de cara. Ó, deixa eu pegar aqui de azul. Ó. Então, o acompanhamento do adolescente e o que? A sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e outras políticas públicas setoriais. Muito bem. Vamos lá. Item 2. Criar condições que visem a ruptura da criança com a prática de ato infracional. Aí eu te pergunto, criança comete ato infracional? Comete. Criança e adolescente cometem ato infracional. A diferença é que adolescente, ele recebe medida socioeducativa e criança recebe medida o quê? Protetiva. Portanto, se você tem dúvida, retoma aqui um treinamento anterior, o treinamento Sniper sobre o ECA, que você vai conseguir aprender isso, tá bom? Mas no caso aqui específico está errado, porque nós estamos tratando de adolescente com cumprimento de medida socioeducativa. Rodrigão, isso é óbvio demais e tudo, isso não vai cair na prova dessa forma. Eu te garanto que pode ser abordado, não garanto que vai, porque eu não sou a banca. Mas pode cair dessa forma porque vão ser 60 questões. E se você não for fazendo as marcações, às vezes uma coisa trivial, uma coisa básica, a gente acaba errando. Não vai ser o seu caso, porque eu estou trabalhando com você, a sua mentalidade. Você não é leitor de prova, você não é leitora de prova, você faz prova. E o que é fazer prova? É destacar, é anotar, é escrever, é fazer as coisas com muita tranquilidade, com muita naturalidade, porque isso vai te trazer confiança e tranquilidade, tá? Então vamos lá. Dentro dessa parte aqui, portanto, ó, o item 2 está certo ou está errado? Está errado. Criar condições para que visem a ruptura, não aparece da criança, viu? Que visem a ruptura com a prática do ato infracional. Então, item 2, nesse caso aqui, por esse tópico, está errado, tá bom? Item 3, estabelecer contratos e normas com o adolescente a partir das possibilidades e limites de trabalho
que regrem o cumprimento da medida. O que acontece aqui, ó? Deixa eu pegar um marca-texto, tá certo, viu? Estabelecer contratos e normas com o adolescente. Nesse detalhe aqui, o que é isso? É simplesmente estabelecer acordos com o adolescente. Ó, você vai voltar a tal hora, você pode fazer isso, fica atento com essa conduta sua, evita tal pessoa. Então, assim, como é um acompanhamento, é como se fosse uma questão até familiar, tá bom? Imagina uma mãe cuidando de um filho aí, óbvio que não é isso, mas é como é um acompanhamento, vai querer sim lidar com esses sentimentos, com as decisões, ok? Então, muito além só da questão da legislação, é um acordo que se faz em termos de conduta, beleza? Então, vamos lá. Estabelecer contratos e normas com adolescente a partir das possibilidades e limites de trabalho que regrem, né, o cumprimento da medida. Muito bem, tá certo. Vamos lá, item 4. Contribuir para a construção da autoconfiança. Deixa eu pegar a caneta aqui. Contribuir para a construção da autoconfiança e da autonomia dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas. Certo, viu? Uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é o seguinte, olha o termo que eles utilizaram. Adolescentes e jovens. Portanto, como a nossa prova é literal, o que acontece? Falou de autoconfiança, vai ser o quê? Adolescentes e jovens. Pronto, não tem choro nem vela, tá bom? Autoconfiança, adolescentes e jovens. Muito bem. Então, ok. Seguindo, né, possibilitar acessos e oportunidades para ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências. Certíssimo, viu? Como assim, Rodrigão? Ó, possibilitar acessos e oportunidades. Em qual sentido? Eles estão tentando aqui educar o adolescente, ó, para que ele tenha informação, ou seja, instrução, né, e cultura. Portanto, ele possa aprimorar os seus estudos, suas habilidades. Tá vendo? Ó? E desenvolvimento de habilidades e competências. Então, isso aqui na esfera educacional, na esfera cultural, tá bom? E o último aqui é fortalecer a convivência familiar e comunitária. É o objetivo? Sim, né? Porque através da família e da comunidade, ele consegue reafirmar a própria identidade e o sentimento de pertença a valores muito próprios de pessoas que realmente trabalham, de pessoas que têm um propósito maior na vida. Então, por isso a importância do ambiente familiar e da comunidade, da sociedade, do meio que ele se insere, beleza? Então, vamos lá. Em relação a isso, olha aqui, está pedindo para marcar a resposta certa ou a resposta errada? Né? Resposta certa, porque fala assim, ó, são objetivos, né? Lembra sempre, quando eles quiserem a errada, tem que dizer, né? Eles têm que afirmar. Então, nesse caso aqui, vamos só retomar e ver, vai ser só o item 2 que está errado, né? Muito bem. Então, vamos ver aqui, ó. Onde tem item 2, eu posso... Deixa eu pegar aqui de azul. Onde tem item 2, eu posso descartar. Ok. Então, vai sobrar o quê? A letra C. C de Cristo, C de caveira. 1, 3, 4, 5, 6. Beleza, Rodrigão. Agora você me mostrou, só que eu preciso também entender mais, eu preciso memorizar. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá, vamos pegar um resumão aqui e depois o esquema, tá bom? Olha cá. Então, resumo, lê junto comigo aí, ó. São objetivos, né, desse acompanhamento. Então, realizar. Vamos pegar aqui o marca-texto? Bora lá. Realizar o acompanhamento social adolescente, beleza? Criar condições que visem a ruptura com a prática de ato infracional, ok? Estabelecer contratos e normas com o adolescente. Depois, construir, né? Contribuir para a construção. Esses aqui são 2 pilares, né? A autoconfiança e a autonomia. Por que autoconfiança e autonomia são fundamentais?
Porque a partir disso, quando a pessoa ela está convicta de quem ela é, quando ela sabe que ela tem todas as possibilidades para conseguir algo maior na vida, ela não comete atos infracionais ou dificilmente comete, né? Portanto, autoconfiança e autonomia são pilares da identidade, são pilares da formação pessoal e por isso são importantes, né? Vamos lá. Possibilitar acesso a oportunidades para ampliação do universo informacional e cultural, investindo na formação educacional, né? E fortalecer a convivência familiar e comunitária. Ótimo. Então eu sintetizei isso dessa forma aqui, ó. Portanto, é o objetivo. Primeira coisa, um acompanhamento social. A partir do ponto em que o adolescente está cumprindo o ato, cumprindo o ato infracional, né? Cumprindo medida socioeducativa em relação à prática de ato infracional, ele precisa ter esse acompanhamento, né? Porque entende-se que a família não está dando conta. Então, nesse ponto, né, esse acompanhamento ele é fundamental, tá? Então, eu criei mais ou menos um ciclo aqui. Não quer dizer que é, né, dessa forma, mas que nós precisamos gravar essas palavras, nós precisamos. Então, vamos aqui, ó. Acompanhamento social. Depois, ruptura, né, com a prática de ato infracional. Então, esse acompanhamento pode levar e deve levar à ruptura da prática de ato infracional, porque a partir do ponto em que o adolescente ele se sente entendido, se sente acompanhado, tem com quem partilhar, a tendência é que ele se revolte menos, a tendência é que ele encontre ali boas influências e a partir disso ele desenvolva, né, a sua mentalidade no sentido de quero ser mais, quero ser melhor, não quero continuar nessa vida que eu levo, tá bom? Vamos lá. Além disso, portanto, esse acompanhamento social, possibilitando a ruptura, né, de atos infracionais, faz com que, a partir da criação de contratos e normas com quem? Com a equipe que o acompanha. Então, vai gerando o quê? Esse sentimento de vínculo, esse sentimento de confiança do adolescente com a equipe. E a partir disso, ele vai se desenvolvendo, beleza? Seguindo em função disso daí, o que? Ele vai gerar, como consequência desse acompanhamento, essa autonomia e autoconfiança que é fundamental, né? A prova não, mas o caderno não diz que a autoconfiança e a autonomia são fundamentais. Quem está dizendo sou eu. Mas imagine você sem autoconfiança, você sem autonomia. O que você faz na sua vida? Nada, né? Mas a partir do ponto que você restabelece a sua dignidade, o seu sentimento de coragem, de esperança, de determinação, que você vai reafirmando, eu estou passando por essa situação aqui, mas eu consigo dar a volta por cima, portanto, a autonomia e a autoconfiança são pilares, né? Isso eu estou dizendo, eu preciso que você grave esses nomes, tá bom? Então vamos lá. A partir dessa autoconfiança e autonomia, né, vai fazendo com que ele busque outras coisas na vida dele, né, do adolescente. Então, uma das coisas importantes aqui é o aumento da informação e da cultura. Portanto, a educação tem esse papel fundamental, né, na abertura de portas, na abertura de análise, de reflexões, e a partir disso dele ele vai procurando trilhar um outro caminho na história dele. Beleza? Vamos lá. E fortalecendo a convivência familiar e comunitária, né? Esse adolescente ali, ele se sente mais amparado e a partir desse ponto, né, ele consegue se desenvolver com maior naturalidade, tá bom? Então, assim, deixa eu só pegar aqui o marca-texto para poder terminar. Eu que fiz essa parte desse ciclo aqui, viu? Eu só preciso que, como eu já disse anteriormente, que você memorize essas palavras. Então, uma das formas que eu encontrei foi trazer isso daqui para você, tá bom? E a partir disso daqui, ó, né, continuar a convivência familiar, comunitária, junto com acompanhamento social. E aí são essas formas, tá bom? São esses objetivos. Espero que você tenha aprendido muito. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal.
Vamos juntos, para mim é uma honra de verdade estar junto com você. Vibra em cada comentário, porque a minha missão é essa: simplificar o seu estudo, tornar a sua aprovação possível, e eu estou junto com você, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, tem que o quê? Tem que vibrar, beleza?